Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, Fernando. Olá, Ioni. Que bom, você entrou rapidinho. Deu certo. Com certeza. Antes de fazer a sua apresentação, Fernando, eu gostaria muitíssimo de agradecer o seu tempo dedicado à academia, porque ainda que estejamos em casa, sem possibilidade das nossas atividades normais, parece que a gente anda trabalhando mais do que no antigo normal, não é? É. Então, desde já, a academia agradece muito a sua participação e tenho certeza que vai ser, vamos dizer, serão discussões que vão nos enriquecer ainda mais, porque a grande maioria dos militantes no direito do trabalho conhece pouco o direito penal e que é uma área de suma importância. Então, renovo meus agradecimentos. Bom dia, pessoal, seguidores da academia, professores, juízes, desembargadores, estudantes de direito. Hoje o nosso café da manhã é com o professor Fernando José da Costa, que é advogado criminalista, professor em Direito Penal e Processo Penal na GVLO e na Universidade de Minas Gerais. Foi meu colega na FAAP, professor da FAAP nas mesmas disciplinas durante 14 anos. Mestre e doutor pela Universidade de Sassari, na Itália, autor de inúmeros livros e artigos, conselheiro da OAB, foi presidente da Comissão de Direito Penal e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB por 9 anos também. E se eu ficasse continuando a relatar o extenso currículo do professor Fernando, nós perderíamos muito tempo precioso a respeito de um tema que nos interessa muito. Então, Fernando, seja muito bem-vindo e eu gostaria de te colocar a seguinte indagação. Como ficam os crimes comuns nesse momento de pandemia que vivemos? A professora Marina Vezzoni já está nos seguindo. Bom dia, Ioni. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o carinhoso e honroso convite da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Agradecer o convite seu, da professora Tereza, que são pessoas que eu conheço há muito tempo, há muito, e que tive a honra de lecionar por esses longos, quase 15 anos, na nossa tão querida FAAP, Fundação Álvares Penteado. Então, é uma honra poder participar desse bate-papo, dessa conversa consigo. Gostaria de agradecer a participação de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Um beijo especial também à Marina, outra colega de FAAP. Querida. Outra colega querida. E já respondendo a sua primeira pergunta, a resposta é: como estão os crimes na pandemia? Houve um aumento e uma diminuição de crimes, né? Aqueles crimes nos quais o agente precisa fisicamente praticá-los, como o caso de furto, como o caso de roubo, como o caso de latrocínio, eles diminuíram. Diminuíram por quê? Em razão do isolamento. Então as pessoas elas estão mais reclusas, estabelecimentos comerciais, a grande maioria, estão fechados. Então, com isso, esses tipos de criminosos que praticam esses crimes, eles têm menos facilidade, né? Têm menos acesso. Então, esses crimes diminuíram. Em compensação, os crimes virtuais ou praticados através da internet, como o próprio estelionato, violação de dados, falsidade documental, digital, esses crimes eles aumentaram e aumentaram bastante.
Por isso que instituições financeiras vivem, sites que você realiza compras, vivem mandando mensagens dizendo não dê as suas informações por pessoas que liguem perguntando. Então, assim, por quê? Porque são criminosos que estão os dados dessas pessoas e, a partir dali, praticam crimes contra o patrimônio utilizando os créditos, né, nas instituições financeiras, através de cartão de crédito e outras formas dessas pessoas. Então, esses crimes aumentaram muito. Outro crime que aumentou muito, infelizmente, é o crime de violência doméstica, né? Porque os casais, as pessoas estão mais dentro de casa, o relacionamento se intensifica como nunca se intensificou. Ninguém nunca imaginou que fosse passar 30, 60, 90 dias dentro de uma residência com os seus familiares. E, evidentemente, isso aflora os ânimos e a violência doméstica tem aumentado muito. Curiosamente, eu estou advogando num caso de violência doméstica, porque, lamentavelmente, os casos de violência doméstica, né, que são protegidos pela Lei Maria da Penha, que traz medidas restritivas, eles são praticados por homens contra mulheres, né? É o que acontece na grande maioria. Mas esse caso, excepcionalmente, que eu advogo para um homem, é o contrário. Ele foi vítima de uma violência doméstica praticada pela mulher que, após essa violência, passou a ser ex-mulher. Então, eles estão litigando, há um inquérito policial instaurado, há medidas cíveis aplicadas, pedido de separação, guarda de um filho menor de idade e assim por diante. Perfeito. E me diga uma coisa, professor Fernando José, quais seriam os crimes diretamente ligados à pandemia? A tipificação penal, eu confesso que direito penal eu estudei durante a faculdade em alguns pouquíssimos casos que, por curiosidade, eu acompanhei. Mas eu imagino que dentro do nosso Código Penal existam figuras típicas e que podem e estão sendo praticadas, o que é muito triste de se dizer, nesse período de pandemia que vivemos. Professora Ione, existem sim crimes tipificados pelo Código Penal e agora com a pandemia passaram a ser mais praticados e melhor analisados. Nós temos dois crimes contra a saúde e a vida, que são dois crimes de perigo. O primeiro deles é quando o agente ele tem a intenção de contaminar outrem com uma moléstia grave, que a Covid, o coronavírus, é tida como essa moléstia grave. Então, naqueles casos em que nós já ouvimos do marido que pega a Covid e que diz, olha, eu vou passar para minha esposa, eu vou passar para o meu filho, para que todos já tenhamos passado por isso, esse é um ponto importante. Mesmo que ele tenha o consentimento da vítima, ou seja, que a vítima queira pegar, ser contaminada, ele pratica esse crime, com pena de prisão de 1 a 4 anos. Um outro crime também é o crime de perigo comum, que é aquele que expõe a vida de outrem. Então, quem está, por exemplo, contaminado e não quer dolosamente, como o primeiro caso, contaminar o terceiro, mas que expõe a vida, expõe a risco outrem. Então, é o exemplo da pessoa que está com a Covid e que vai a um evento social, vai a um jantar com outras pessoas e sem informar que está com a Covid, ou mesmo informando, quer dizer, a pessoa ela não pode expor a vida ou a saúde de outrem. Existe um outro crime que também está sendo muito falado, que é o chamado crime de pandemia, que é quando o agente, a pessoa, ela frustra uma determinação de autoridade pública que visa evitar o contágio dessa moléstia grave. Então, nós tivemos a chamada lei do coronavírus, publicada pelo governo federal. Inclusive, depois há uma portaria interministerial
que foi feita pelo então ministro Sérgio Moro e pelo então ministro da Saúde, Mandetta, e que inclusive o presidente Bolsonaro acabou de revogar, e essa determinação obrigava as pessoas a respeitarem a quarentena, que é o isolamento de quem está infectado, e o isolamento, que são daqueles que não estão infectados. E como, lamentavelmente, o presidente da República ele não respeita esse isolamento, ele fez questão, através do novo ministro da Justiça, de revogar essa determinação. Porque, claro, se não tiver uma determinação de autoridade pública, né, determinando esse isolamento, não há nenhuma infração. Agora, mesmo o governo federal indo contra e dizendo que prevalece o direito de ir e vir, governos estaduais, como o de São Paulo, editaram normas que estabelecem o isolamento. Então, aqueles que não respeitarem o isolamento praticam, sim, este crime chamado crime de pandemia, professor Ione. Perfeito. E agora, houve uma intervenção da professora Tereza colocando o seguinte, que no momento em que proximamente as atividades serão retomadas, não se sabe ainda quando, essas informações que nos foram prestadas são extremamente importantes para quem é empregador. Sim, sim, é importante mesmo. Esqueci também, professor, de falar um outro crime interessante que vem sendo praticado, que é o crime pelo médico. Porque o médico e o paciente, ele tem aquele sigilo profissional, igual aquele que nós advogados temos, de não divulgar as doenças, o que ele tem conhecimento dos seus pacientes. Mas essa regra, ela traz uma exceção. E qual é a exceção? Quando aquela doença, aquela moléstia grave, ela exige que aquele médico informe às autoridades sanitárias, que é o que acontece no caso da Covid. Então, entre a subnotificação, né? Isso, entre o bem intimidade e o bem saúde pública, defesa da saúde da coletividade, prevalece a saúde pública. Então, nesse caso, que o médico descobre, detecta que a pessoa está com Covid, mesmo que a pessoa não autorize, ele tem a obrigação de avisar as agências de saúde de que essa pessoa se encontra contaminada. Antes da próxima pergunta, um bom dia para o professor Sarrubo, que nos acompanha. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, professor Fernando. Nosso querido Procurador-Geral de Justiça, Sim. professor Sarrubo, que honra. Um orgulho para todos nós, o professor Sarrubo. Gostaria, antes que comecem a fazer essa indagação, eu já vou me antecipar. Fake news tem conotação de crime? Esse é um ponto importante, né? As pessoas, elas Porque vivem... é o assunto do momento, né? É o assunto do momento. Fake news nada mais é do que uma desinformação através dos meios digitais, né? É uma informação equivocada, é uma informação muitas vezes passada, trazida parcialmente no presente, é uma mentira, é uma desinformação. Mas não existe crime de fake news. O que existe são outros crimes que, na maioria das vezes, estão atrelados às fake news. Então, nós temos os crimes contra a honra objetiva, calúnia e difamação. Os dois crimes, eles ofendem a reputação de uma pessoa, o que a sociedade entende por ela, por aquela pessoa, enquanto profissional. A diferença da calúnia e da difamação é que na calúnia, essa acusação, ela se refere à prática de um crime que a pessoa não tenha praticado. Enquanto que a difamação é qualquer reputação. Então, por exemplo, vamos falar da nossa vida acadêmica. Claro. Um professor é acusado de praticar crime sexual contra alunos. Isso é uma mentira. Temos uma calúnia. O professor é acusado de não respeitar o horário das aulas. Ele falta nas aulas, ele não respeita, e isso é uma mentira. Nós temos a difamação. E temos ainda a injúria. A injúria é quando ofende só a sua dignidade, o seu ego, é você com você mesmo.
Então, esse mesmo exemplo do professor. O professor, ele é gordo. O professor, ele é homossexual. E não importa qualquer adjetivo que se coloque. Mesmo que seja verdade, aquele adjetivo sendo ofensivo, ele traz o crime de injúria. O grande problema dos crimes contra a honra, professor Ione, é a pena. E o professor Sarrubo sabe muito bem disso. Na calúnia, a pena máxima é de 2 anos, na difamação 1 ano e na injúria 6 meses. Mesmo que isso aumente até 1/3 em razão de crimes praticados através de várias pessoas, que é o que acontece na internet, na maioria dos casos, esses processos criminais, eles acabam prescrevendo pelo decurso do lapso temporal. Então, enquanto não se aumentar a pena desses crimes, esses crimes não intimidam. Por isso que pessoas praticam e vão continuar praticando crimes contra a honra através das fake news. Todavia, inclusive está se discutindo agora no Senado essa lei de fake news, né, que depois de, se aprovada no Senado, passa para a Câmara e depois para o presidente da República. Sim. Mas aí você tem muitas discussões e aquela teoria de que o direito, a liberdade de expressão deve prevalecer perante fake news, praticamente já se entendeu que não. Liberdade de expressão é uma coisa e fake news, com seus malefícios, é outra questão. Então, estão discutindo isso, estão discutindo principalmente o recrudescimento nessas fake news praticadas através de robôs, né? Porque, lamentavelmente, robôs conseguem proliferar uma fake news em questão de horas, professor Ione, para milhões de pessoas. Então, milhões de pessoas têm acesso a uma falsa informação, a uma informação que denigre a honra, a reputação ilibada de uma pessoa construída durante toda uma vida. Então, está se trabalhando sobre essa repressão e também para imputar a praticantes de fake news, principalmente dessas mídias digitais falsas, através de robôs ou criadas especificamente para praticar esses crimes, também a tipificação dentro da lei do crime de lavagem e da organização criminosa. E ali você tem penas altas. Você tem penas que vão de 3 anos a 10, 12 anos de prisão. Intimida bem mais do que na primeira versão exposta. Até porque o restabelecimento da honra, da imagem da pessoa, da vítima, nesses casos, muitas vezes é impossível, né? Nós tivemos aí um caso recente de uma pessoa que praticou crimes contra a honra, crimes de ameaça contra o ministro do Supremo. Foi realizada diligência no inquérito que apura essas fake news de busca e apreensão dessas pessoas, inclusive dessa pessoa que estou me referindo o nome, e essa pessoa, após tal realização de busca e apreensão, ainda volta à internet ofendendo e ameaçando esse ministro do Supremo. Essa pessoa também ofendeu a honra do governador do estado de São Paulo, que eu tenho a honra de advogar, e nós também já entramos com uma notícia-crime de crimes de 31 difamações e ameaça praticada por essa pessoa, que eu posso até dizer, porque é pública essa notícia-crime, que é a Sarah Winter, chamada Sarah Winter, né, que através do Twitter vem ofendendo reiteradamente a honra objetiva do governador de São Paulo, do ministro do Supremo e de tantas outras pessoas. Sim. É um período em que algumas pessoas estão se superando no mau caminho, né? Infelizmente, professora Ione. Lamentavelmente. Professor Fernando, e os crimes de responsabilidade? Professora Ione, isso é um tema muito falado, principalmente em época de pandemia e principalmente até pelas condutas do presidente da República. Crime de responsabilidade, acredite se quiser, não é crime. Porque o nosso tribunal, na exposição de motivos, ele estabelece o que vem a ser crime. São aquelas condutas punidas com a prisão.
através da reclusão e da detenção. E o crime de responsabilidade, ele não aplica pena nem de reclusão, nem de detenção. É uma infração administrativa. E não tem sanção. Pode ter a suspensão e a perda daquele cargo político. Essa que é o chamado hoje impeachment. A pessoa perde aquele cargo político e pode também perder o direito de exercer um novo cargo político através da eleição pelos próximos 5 anos. Os nossos casos, por exemplo, que nós tivemos do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que teve impeachment, isso aconteceu, e o da Dilma, pela primeira vez na história do Brasil, aconteceu diferente. Ela teve o impeachment, a perda do cargo, mas não teve a perda dos direitos políticos, né? Políticos nos próximos 5 anos. Agora, é interessante, inclusive, quem julga, porque por mais que se fale crime, e todos os crimes são julgados pelo Poder Judiciário, aqui ele é um processo puramente político. Porque quem analisa, primeiramente, o crime de responsabilidade é a Câmara dos Deputados. Ela faz um juízo de admissibilidade, primeiro através do seu presidente, e depois através de uma votação dos deputados federais, no qual se precisa ter uma maioria absoluta de 2/3 para que seja admitido. Em sendo admitido, ele vai para o Senado, e ali no Senado também há uma primeira juízo de admissibilidade, e quando julgado, também para que ocorra o impeachment, através de um crime de responsabilidade, precisa ter essa maioria absoluta, e é interessante que essa sessão de julgamento, que inclusive aconteceu no caso da Dilma, é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, aquela foi presidida da Dilma pelo então presidente ministro Ricardo Lewandowski. Outras pessoas são as autoridades públicas que respondem por crime de responsabilidade. O presidente da República responde. Isso está previsto até na própria Constituição Federal de 88, no seu artigo 85, mas também ministros de Estado, ministros do Supremo, governadores, secretários de governo, prefeitos e vereadores também podem responder por crime de responsabilidade. Só que existem leis especiais que tratam dos crimes de responsabilidade dessas autoridades. Inclusive, uma das leis, que é a que trata do presidente da República, além da Constituição, ela é de 1950. Então, olha que interessante, a Constituição é de 88, a lei é de 50, mas ela não perdeu a sua vigência, ela continua vigente. Agora, olha outra questão interessante, quem julga o crime de responsabilidade do governador, primeiro existe um juízo de admissibilidade, igual acontece do presidente, na Assembleia Legislativa. Em sendo admitido, também por maioria absoluta de 2/3, é formado um colegiado com 5 representantes do Poder Legislativo, 5 representantes do Tribunal de Justiça, desembargadores sorteados, e ali é que se julga também por maioria absoluta a questão do impeachment do governador do estado de São Paulo. Agora, quando que acontece, professora Ione, os crimes de responsabilidade? Quando não se respeita a lei orçamentária, que é o que aconteceu com a ex-presidente Dilma, quando se pratica um ato de improbidade administrativa, ou seja, não se respeita a administração pública, se traz prejuízo administrativo, não se respeita os 3 poderes, o poder judiciário, o poder legislativo e o executivo nas suas esferas estaduais e municipais, não se respeita decisões judiciais. E esse é um ponto que, quando eu vejo um presidente da República dizendo publicamente que não irá respeitar uma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu me indago, será que ele tem ciência dos cometimentos de crimes de responsabilidade? Quando não se respeita direitos civis previstos na Constituição? Então, são esses os casos de crime de responsabilidade. Eu já fui tantas vezes indagado sobre crime de responsabilidade, apesar de ser criminalista e crime de responsabilidade não ser crime, que eu acabei estudando
E conheço, claro, o crime de responsabilidade, inclusive já escrevi um artigo sobre o crime de responsabilidade para dizer que crime de responsabilidade não é crime. O que nos surpreende, É, pelo menos a mim, que sou jejuna em direito penal. é. Professor Fernando, uma curiosidade e uma indagação que acredito que seja também uma preocupação de todos os estudiosos do direito e da população que está, vamos dizer, pacientemente cumprindo o seu isolamento. Como é que é a situação dos presos em relação a esses cuidados que todos devemos ter? Professora, esse é um tema de muita preocupação. E parece que é muito delicada essa situação. É muito delicado, o professor Sarrubo até sabe disso, porque o Conselho Nacional do Ministério Público já se manifestou, o Conselho Nacional de Justiça também. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, com cerca de 800 mil presos. Desses 800, você tem aproximadamente 350 mil cumprindo pena em regime fechado, 100 e poucos mil cumprindo pena em regime semiaberto, cerca de 30 mil em regime aberto, e o restante, que dão 200 e poucos mil, em prisão cautelar, que são aquelas prisões excepcionais antes do cumprimento da pena, que é a prisão preventiva. E o Conselho Penitenciário, quando iniciou a pandemia, sugeriu que presos que tivessem risco da Covid ou que fossem infectados com a Covid fossem colocados em containers. E, evidentemente, tanto o Ministério Público, né, como a OAB, como a CNJ, se manifestaram contrário a isso, porque não podemos, se hoje nós não enjaulamos animais, não podemos colocar em containers de metal, sem qualquer tipo de espaço suficiente, sem uma área para Ventilação, higiene. Seres humanos. Agora, os sistemas prisionais, mais de 80%, professor Ioni, eles não possuem um centro médico dentro do sistema prisional. Então, o que se está requerendo aos diretores, aos presídios, é que se implantem centros médicos e que se realizem as necessárias e imprescindíveis medidas preventivas. Então, ou seja, que nós temos hoje um limite de ocupação do sistema carcerário de cerca de 300 mil. E como eu já disse, nós temos cerca de 800 mil. Quase então, nós 3 vezes mais. Quase 3 vezes mais, uma superlotação. Então, claro, como é que você consegue administrar isso e realizar o isolamento dentro de um sistema prisional? É importante medidas de prevenção como a lavagem das mãos, tanto dos presos como dos funcionários. É necessário que o contato das visitas respeitem esse distanciamento de 2 metros, porque do mesmo jeito que nós temos o risco da pessoa de fora trazer a Covid para quem está dentro do sistema prisional, nós temos o risco inverso, da pessoa que está dentro trazer a contaminação para quem está fora. Então, dos funcionários realizarem uma limpeza com um número maior de vezes, né, que utilizem luvas. Então, todas essas medidas têm que ser tomadas, porque a contaminação dentro de sistema prisional, como nós já sabemos como ocorre a contaminação desse vírus, ela pode, em questão de dias, contaminar todo um sistema prisional. O que também vem sendo recomendado pelo Poder Judiciário é de que se isolem, de que se separem as pessoas com mais idade, as pessoas com morbidade, aquelas que têm problemas respiratórios, e naqueles casos em que se pode, para essas pessoas, substituir a prisão por uma prisão domiciliar, através, claro, do monitoramento, através da tornozeleira eletrônica, que isso seja feito. O Poder Judiciário não está determinando, apesar de muitas instituições terem pedido, e eu concordo com o Poder Judiciário, que simplesmente se revoguem as prisões de todas as pessoas presas em razão da Covid. Essas outras medidas que eu acabei
de falar já são mais do que suficientes para poder proteger a integridade física e a saúde dos presos. Perfeito, era justamente o que eu ia ali indagar na sequência, exatamente porque logo no início da pandemia e quando se definiram, vamos dizer, os grupos de risco, os jornais noticiaram uma infinidade de liberações, algumas devidas, outras não. Eu não sou a pessoa mais adequada para fazer essa análise, mas causa uma certa preocupação, porque é diferente você ter uma pessoa que cometeu um crime violento pertencendo ao grupo de risco e passando a conviver na sociedade, e outra pessoa que praticou um crime, vamos dizer, mais leve, embora ficariam, vamos dizer, praticamente misturados os infratores, Perigosos. os criminosos perigosos daqueles que circunstancialmente também cometeram crimes, mas com uma natureza menor. Não, o Poder Judiciário está atento a isso, professora Ione. E, assim, claro, tivemos alguns casos de substituição, tivemos alguns casos de revogação, também há uma observação e uma recomendação com relação às mães gestantes, né, que, se possível, que se substitua por prisão domiciliar, mas os casos são pequenos. É que, claro, mesmo que você fale um número de 1%, que eu acho que não chega nem a isso, mas 1% de 800 mil são 8 mil casos, né? Então acaba sendo bastante, mas o número ele é pequeno, mas mais importante até do que essa substituição é que os sistemas prisionais se adequem ao combate à Covid e que as pessoas que lá se encontram cumprindo uma punição tenham a sua saúde protegida. Preservada, claro. Professor Fernando, qual é a sua análise desses movimentos que têm ocorrido nos Estados Unidos por força do que virou uma manchete, vamos dizer, digamos, mundial, a respeito da infelicidade que ocorreu com o George Floyd? Nós sabemos que as manifestações têm ocorrido de maneira pacífica, mas uma grande parte delas tem realmente sido violenta. Eu acompanho muito a CNN, a BBC, então todos os dias as próprias emissoras estrangeiras nos dão retratos que me assustam muito. Professor Ione, a questão é muito interessante, né? Eu vi inicialmente nos Estados Unidos que esse policial, e é claro que o filme choca, né? Sim. Esse deixou essa pessoa ali sem respirar por tantos minutos, a pessoa informando que não está respirando, a pessoa já presa, já no chão, sem oferecer resistência, sem oferecer risco de... Sendo ali esmagada, sendo ali enforcada, né, pelo joelho desse policial, e eu vi a tipificação de homicídio culposo, eu, para ser sincero, não concordei com a tipificação. Porque ali, mesmo que o policial não quisesse matar aquele agente, aquele preso, eu não tenho dúvida de que, em razão de toda aquela circunstância, do que ele disse, do tempo e da desnecessidade daquela medida, você tem no mínimo dolo eventual. O que é o nosso dolo eventual? É quando a pessoa não quer aquele resultado, morte, mas ele assume o risco. Então, acertou a justiça americana em modificar para o homicídio doloso. Ele está preso, então nos Estados Unidos a justiça ela é rápida. Estão discutindo a conduta dos outros policiais, né, que eu não entendo que tenham praticado, né, o homicídio, evidentemente, mas em razão de, até na conduta omissiva, de não impedirem aquela conduta do policial,
podem e entendo que devem responder como partícipes, né? Então, esse é um ponto importante, ou até como coautores na figura omissiva. Agora, um ponto importante sobre os protestos, e o americano é muito sério com relação à liberdade de expressão, à liberdade de protestar. Eles são legais, eles são permitidos, desde que, isso serve também para o Brasil, não invada a ilegalidade, a ilicitude. Então, o protesto não pode ser transformado em vandalismo e em crime de dano, destruindo bens. Não pode ser transformado em crimes contra o patrimônio, subtraindo bens. Então, aquelas pessoas que invadiram concessionária de automóveis e que destruíram veículos, praticaram crime de dano. Aquelas pessoas que quebraram vidraças e portas, e invadiram lojas e subtraíram bens, e você pode verificar através desses vídeos que eu também venho acompanhando, a grande maioria não são estabelecimentos de alimentação, em supermercados, porque aí você poderia até defender um estado de necessidade, uma excludente de ilicitude, onde a pessoa ela furta para se alimentar, porque está sem alimento dentro de casa, e o direito penal protege essa pessoa. Não, são lojas de grife e são objetos caros, objetos de desejo. Então essas pessoas praticam furto, e furto qualificado pelo rompimento de obstáculos, por ser praticado por uma quantidade maior de pessoas. Então isto não é democracia, isso não é expressão de protesto, e isso tem que ser coibido pelas autoridades brasileiras e americanas. Agora, é muito sério essa questão do racismo, do combate ao racismo. Lamentavelmente, ele existe. É muito positivo os Estados Unidos e o mundo estar mais uma vez enxergando e protestando com relação a isso, para que isso, é difícil falar, isso acabe, né? Mas eu vi alguns comentários muito interessantes de pessoas dizendo: nós temos que assumir que o racismo existe. Podemos e devemos ser contra o racismo, mas temos que admitir que ele, infelizmente, ainda existe, está enraizado na nossa sociedade. Então, a partir do momento que assumimos isso, é mais fácil combater. Então, precisamos lutar para combater esse preconceito, que é criminoso, que é inconstitucional, professor Ione. E muitas das atitudes, vamos dizer, racistas, são praticadas de forma dissimulada. A gente vê isso no nosso dia a dia. É verdade, é verdade. É só você analisar os índices de emprego, os índices de salários altos, né? Lamentavelmente, a maioria se encontra com os brancos e não misturado entre brancos e negros. Então, existe sim, implicitamente, até um racismo, um preconceito com o negro. Então, nessa linha, o professor estaria de acordo com a existência das cotas? Sim, eu sou favorável à existência das cotas. Acho que existe, sim, um prejuízo, um preconceito a essa raça, e eu acho que, sim, a legislação e o Estado deve ajudar e dar apoio a essas pessoas, sim. Eu sou favorável. Ótimo. Professor Fernando, falamos de inúmeras situações dentro do direito penal, mas eu gostaria de indagar o seguinte: em relação ao direito do trabalho, quais seriam os crimes mais comuns nesse período de pandemia? Boa pergunta, professor Ione. Agora sim vamos falar um pouco aos acadêmicos. Nós temos no Código Penal, sim, 10 crimes relacionados à organização do trabalho, né? Mas os dois mais comuns, o primeiro deles é aquele que ofende a liberdade do trabalhador, a liberdade de trabalhar, que é aquele que constrange através da violência física ou da violência moral, a grave ameaça, o trabalhador, aquela pessoa que quer trabalhar, ou inclusive o próprio estabelecimento comercial. Então é muito comum, principalmente na periferia,
no Brasil, determinadas organizações criminosas, elas estabelecem o recolhimento. Elas determinam que o estabelecimento comercial, como um traficante foi preso, ele não vai abrir. Então, vemos aí um caso de crime contra a organização do trabalho, contra o direito do trabalhador de exercer a sua atividade profissional como quiser. Então, esse crime acontece quando há um constrangimento para não trabalhar e para trabalhar através da violência física ou da grave ameaça. Um outro crime muito comum e importante é o crime contra a lei que garante os direitos aos trabalhadores. Então, aquele que ofende os direitos dos trabalhadores através da violência ou da fraude, pratica crime contra a organização do trabalho. Então, principalmente agora, em época de pandemia, em que as regras, o regramento, ele foi temporariamente modificado, então você tem aí empregadores que podem reduzir a hora de trabalho, que podem reduzir o salário em algumas situações a 25%, a redução de 50%. Então, é muito importante que eles respeitem essas regras trabalhistas. O empregador que fraudulentamente prejudica os direitos dos empregados, ou seja, aumentando a quantidade de horas que a lei permite, não registrando o seu empregado, reduzindo agora, em época de pandemia, a redução salarial a um número maior do que a legislação está permitindo, praticam crime contra a organização do trabalho. Eu já tive muitos casos, porque a sociedade, o empregado, ele não tem muito conhecimento de que o desrespeito, através da fraude, dos seus direitos trabalhistas é crime. E muitas vezes eu tive processos criminais iniciados de ofício pelo juiz trabalhista. Então o juiz trabalhista percebe que há ali uma possibilidade de crime contra a organização do trabalho e pede que aqueles fatos sejam oficiados ao Ministério Público Criminal. O Ministério Público pede à autoridade policial que instaure inquérito policial, aqueles fatos são apurados e muitos deles, posteriormente, o Ministério Público denuncia, se começa um processo criminal e muitas pessoas são condenadas por esse crime contra a organização do trabalho. É só uma pena que também é um crime com uma pena branda. A pena máxima é até 1 ano de detenção. Então, em muitos casos, ou seja, a pena que vai até 1 ano, o prazo prescricional é de 4, e pena menor que 1 ano, que é o que acontece na pena em concreto, na maioria desses casos, dificilmente a pessoa é condenada à pena máxima. Né? Então, a pena de 3 meses a 1 ano, ele, quando condenado, recebe uma pena de 6 meses, de 10 meses, de 3 meses, e o prazo prescricional é de 3 anos. Então, se alcançado 3 anos entre o começo do processo com o recebimento da denúncia e a primeira condenação, ou entre a primeira condenação e o trânsito em julgado, o Estado ele perde o direito de punir pela extinção de punibilidade através da prescrição. Então, infelizmente, esses casos, muitas vezes, mesmo que iniciados, redundam em não condenação do criminoso, do infrator. Então, deveríamos também ou aumentar o prazo prescricional ou aumentar a pena para que se aumente o prazo prescricional desses casos, professor Ione. Perfeito. Quando o professor mencionou a Lei Maria da Penha, e que todos nós precisamos reconhecer que foi um passo avançadíssimo que se deu aqui no Brasil, e é uma lei que funciona, não é daquelas que o pessoal diz, essa lei não pegou. Mas a Maria da Penha realmente só podemos elogiar todas as iniciativas, inclusive essas últimas que foram implementadas. Eu lhe faço uma indagação. Quando um infrator primário é condenado pela Lei Maria da Penha e deveria cumprir pena, mas ele é beneficiado pelo fato de ter completado a idade limite, vamos dizer, acho que são 70 anos, não é isso?
Na em verdade, termos de... a prisão humanitária, que pode acontecer com pessoas com mais de 70 anos e pode não acontecer. Então, é necessário ela conseguir comprovar se ela, de fato, com mais de 70 anos, ela acaba tendo uma saúde debilitada e aí sim pode substituir a pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar. Mas não é um regramento de que com mais de 70 anos ela vai cumprir a pena dentro da sua residência. Agora, complementando a minha colocação, se esse cidadão beneficiado por este favor legal volta e continua a reiterar a conduta criminosa, como é que fica? boa pergunta. Ele vai praticar em cada nova agressão uma nova lesão corporal e essa condição ele é considerado reincidente. Então ele tem um recrudescimento maior do Poder Judiciário, ele tem um aumento da pena, ele tem um prazo prescricional maior e um ponto muito importante que as pessoas até estão começando a conhecer, mas nem todas conhecem, que são as medidas restritivas aplicadas lá na Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha ela não criou os crimes já existiam, que é o crime de lesão corporal, né, leve, grave, gravíssima, homicídio, né, hoje também aplicado contra as mulheres, com aumento de pena, o feminicídio, mas você tem hoje as medidas restritivas. Então você tem a medida de isolamento, de que o infrator ele é proibido de ficar a no mínimo 500 metros do local onde a vítima se encontra. Você tem a obrigação dele não entrar em contato com ela, imaginando que ela reside num local e trabalha num outro local, ele também tem que respeitar esse distanciamento nesse outro local. A obrigação dele imediatamente sair da residência. Eu tenho casos em que mesmo ele a residência sendo dele, no nome dele, o Poder Judiciário, nesse assunto, ele é muito firme, ele é muito duro no combate à violência doméstica. Então, ele retira o homem da sua residência que pratica a violência doméstica contra a mulher. Então, num caso dele, inclusive em muitos casos, ele determina a prisão preventiva. Então, num caso desse, em que ele pratica o cometimento da violência doméstica e reincide, ele pratica novamente, as chances do Poder Judiciário decretar a prisão preventiva dele até que o processo dele são muito altas. Só que antes disso, o que acontecia no passado, professor Ione, de que a mulher apanhava e se fizesse uma reclamação, ela faria numa delegacia, que muitas vezes, a maioria das vezes, era composta por homens, e hoje nós temos inúmeras delegacias, inclusive o governador de São Paulo, é uma das metas, abrir, já temos mais de 100 delegacias da mulher, que só tem funcionárias mulher. Então a mulher se sente muito mais à vontade e representada uma pessoa do mesmo sexo quando ela faz um relato de uma violência praticada por um homem. Então, antigamente a pessoa praticava, realizava um boletim de ocorrência, aquilo não dava em nada, voltava para casa e o marido batia novamente, principalmente por ela ter feito aquele boletim de ocorrência. Talvez isso, até em dobro, né? Como talvez muitas vezes em dobro, professora. Isso hoje em dia não acontece mais. Muitas vezes bom saber. A perspectiva já é determinada na primeira agressão e se não for numa segunda, certamente ela será adotada pelo Poder Judiciário, inclusive com risco de prisão. Perfeito. Isso é muito bom saber, porque todos nós conhecemos pessoas que sofrem violência doméstica, inclua aí, inclusive, casos que se conhece dessa violência, inclusive contra idosos, e que as pessoas mal informadas acabam, vamos dizer, incentivando o infrator por conta de não levarem essa denúncia adiante. Professor Ione, tem um ponto que eu acho importante a gente acrescentar aos nossos ouvintes,
que está relacionado na própria violência doméstica ou na lesão corporal, se tem sempre a imagem da pessoa que agride fisicamente a outra. E a lesão corporal é quando há uma lesão à integridade física e à saúde de outrem. Sim. Então, uma pessoa que ofende a outra reiteradamente, verbalmente, ou seja, aquele marido que humilha a esposa diariamente, que xinga, que, sabe, que faz o possível, Menospreza. uma vida triste, uma vida infeliz, e essas ações resultam em lesão à sua saúde, em prejuízo à sua saúde, esta pessoa pratica a lesão corporal e, consequentemente, nessa situação, pratica a violência doméstica. Eu já tive caso de crime de lesão corporal contra a saúde de outrem e não em razão da integridade física. Claro que a maioria dos casos, a ofensa ela é física, né? Se exige o exame de corpo de delito. Mas ela pode ser também com relação à saúde, ela pode ser também psíquica, ela pode trazer síndrome do pânico, ela pode trazer depressão a essa pessoa. E isso também é tido como conduta criminosa. E essa violência, aproveitando o gancho da indagação da professora Marina, quando se volta em relação aos filhos? Acontece a mesma questão. Nós temos também, claro, não há a proteção, não há proteção da Lei Maria da Penha, ela é uma proteção só com relação à mulher, mas há sim o crime de lesão corporal, que pode ser leve, grave ou gravíssima. E há uma agravante de praticada contra filho. Excelente pergunta, professora Marina. Deixo a você o meu beijo querido e saudades dessa querida. Professora Ana Patino acaba também de se manifestar a respeito. Patinho. Então, hoje estamos muito perto daqueles que não vemos há muitos meses, né, professor Fernando? Saudades, saudades de todos. Então, lamentavelmente, professor Fernando, a nossa plataforma é impiedosa e ela vai nos derrubar em poucos minutos. Então, eu gostaria de que o professor nos dissesse como vê o nosso retorno ao novo normal, como está sendo identificado pós-pandemia. Bem, vamos lá. Se não encontrarmos, né, enquanto a humanidade não encontrar uma vacina, um medicamento eficaz, nós temos que voltar com muita cautela. Essas aberturas não são aberturas 100%. E, inclusive, o governador de São Paulo, o prefeito, estão dizendo que não é porque não temos mais, né, aquele isolamento, aquele que só permitia a atividade essencial, que nós não tenhamos que nos precaver e respeitar a nossa saúde e a saúde de todos os outros. Então, quando os estabelecimentos comerciais abrirem, temos que respeitar a não aglomeração, temos que continuar respeitando essas medidas preventivas, como a utilização das máscaras, né, como a utilização das luvas em determinados locais, a lavagem das mãos intensamente, quando se chega em casa, a retirada, né, das roupas, dos sapatos, da imediata mão ou utilização do álcool gel e sempre a utilização da máscara. Então, são medidas que passarão a fazer parte do nosso dia a dia até que a humanidade consiga descobrir uma vacina, uma solução para essa tão triste, tão grave e tão séria pandemia, professora Ione. Então, nós temos que respeitar a vida, não só a nossa vida, mas a vida de outrem. Porque por mais que pessoas não tenham medo, por não se encontrarem num grupo de risco, por terem uma saúde, e é erro quem entende que as pessoas saudáveis não têm risco de terem problemas com a Covid, inclusive alcançarem óbitos. Há registros de pessoas
né, com menos de 60 anos de idade, pessoas que não têm morbidade, que faleceram em razão da Covid. Mas mesmo que você não tenha esse medo, e aqui vai um recado à sociedade, respeite as pessoas que têm. Porque se você for infectado, mesmo você não querendo, você pode contaminar outras pessoas que não querem ser contaminadas, que respeitam, né? Inclusive, apareceram vídeos aí da França, de Paris, com bares cheios. E o que eu li, inclusive ontem, em grupos, né, que analisam, inclusive, essas questões de fake news, alguns eram fake news. Fake news em que sentido? As imagens são falsas? As pessoas não se encontravam naqueles locais? Não se encontravam. A imagem é verdadeira, mas é posta em um momento inapropriado. São imagens daquele local antes da pandemia. Então, verificamos aí um caso de fake news, de desinformação. A imagem não é mentirosa, aquilo aconteceu, não é mentira, mas aconteceu num outro período. E quando lançada agora e dita que está acontecendo isso agora, você tem um caso de desinformação, você tem um caso grave de fake news, professora. Perfeito. Professor Fernando, quero reiterar minha alegria de poder ter participado dessa live e ter possibilitado a transmissão de tantos conhecimentos por seu intermédio aos nossos seguidores, porque são detalhes que normalmente quem está fora da área sequer cogita que possam ocorrer. Então, em nome da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, eu quero imensamente agradecer a sua presença e já deixar em aberto um convite para o futuro para que possamos retomar essas discussões do direito penal, que é tão rico e, lamentavelmente, me incluo aí, tão desconhecido por algumas pessoas. Muitíssimo obrigada pela sua participação e pelos conhecimentos que nos foram transmitidos. Professor Ione, a honra é minha, eu que agradeço esse bate-papo consigo, uma pessoa que eu tanto prezo, que eu tanto gosto. Obrigada. E, claro, hoje não nos encontramos mais com tanta frequência, já que eu não leciono mais na FAAP. Um beijo especial aos meus queridos amigos dessa faculdade, a Patinho, a Marina, ao Sarrubo, a Tereza, pessoas que nos encontramos com mais frequência, nos comunicamos, temos um grupo, inclusive, de WhatsApp, no qual nos falamos praticamente diariamente, a todos os nossos ouvintes que acompanham essa live, e um agradecimento especial a essa tão respeitada Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É uma honra poder falar para uma academia tão respeitada como essa, principalmente por uma área tão importante como o direito do trabalho, área que eu não atuo, exceto nos casos de crimes contra a organização do trabalho. Então é um prazer falar um pouco de direito criminal na área do direito do trabalho. Também é trabalho. Também. Sim, essa interdisciplinariedade só nos enriquece. Então, encerrando o nosso bate-papo, agradeço novamente as suas considerações, desejando um ótimo dia e um bom dia também para todos os nossos seguidores. Muitíssimo obrigada, professor Fernando. Foi uma alegria entrevistá-lo. Bom dia. Beijo, bom dia.